Bem, se por um lado a gente tem que falar as verdades para os católicos a respeito da infiltração comunista dentro da igreja, por outro a gente tem que apoiar os bons padres, os padres que estão a favor da doutrina saudável da igreja, como o padre Paulo Ricardo, e agora o capelão militar aqui da AMAN, que hoje fez um pronunciamento na homilia dele. Eu chamo de pronunciamento porque é um pronunciamento, não é uma homilia, cumprindo o dever de padre dele, porque se ele fica calado, a gente só ouve a voz dos contrários. Então ele fez a seguinte homilia, que no final da missa eu pedi para ele e recebi, tá aqui na minha mão. Ele leu, reparei que ele leu e fui lá pedir para ele. Então eu leio aqui partilhando com vocês porque eu achei muito bonito, muito forte e muito verdadeiro. Diz assim: Amados e amadas de Deus, em 2018, esta solenidade de Nossa Senhora Aparecida reveste-se de uma grandeza, de uma importância, de uma gravidade jamais vista em nossa história brasileira, especialmente nas últimas décadas. Grandeza porque depois de 300 anos da aparição de Nossa Senhora nas águas do rio Paraíba, que corta a nossa cidade, nossa fé já precisa ser mais adulta. Importância porque nossa fé é nossa única referência nessas horas de trevas nacionais. Gravidade porque nos encontramos face a uma decisão política sem precedentes. Escolher nos livrar da besta fera do comunismo ou nos entregar de vez às suas garras e bocarras. Eu sei que quando vamos à igreja, queremos ouvir somente a palavra de Deus e a aplicação concreta das orientações do céu em nossa vida cotidiana. Queremos que o sacerdote simplesmente nos transmita as lições que a fé cristã católica traz consigo. Lições capazes de iluminar nossa vida, aquecer nosso coração, guiar nossos passos no caminho da salvação e da paz. E é nesse sentido que hoje torna-se minha mais grave obrigação tocar em pontos muito concretos da vida cristã católica em nosso país. Temas sociais nunca foram e nem serão o centro de uma vida espiritual séria, pois o centro é nosso amor a Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Entretanto, os temas sociais não estão na periferia de nossa vida e de nossa oração, e só aparentemente parecem secundários. É dever que me toca nesta noite esclarecer as minhas ovelhas, não apontando o dedo favorável para este ou aquele candidato político, mas munindo cada um dos senhores e senhoras de elementos de reflexão que brotam da Bíblia, do Catecismo da Igreja Católica e da vasta literatura espiritual de nossa sagrada religião. Será que acreditamos mesmo que temos uma Mãe Celestial tão santa, tão mulher e jamais feminista? Será que cremos mesmo que nossa Mãe do Céu é tão virgem e tão contrária ao sexo livre que ofende a Deus e a humanidade? Será que cremos que nossa Mãe amorosa detesta a masculinização da mulher, a feminização do homem e a erotização precoce das crianças? Será que acreditamos mesmo em nossa Mãe morena, tão fiel ao casamento com São José, dedicada à geração do filho de seu ventre, que jamais seria abortista? Será que nossa fé é autêntica quando cremos que Nossa Senhora jamais nos quer deixar submetidos a governos eivados de ateísmo, de laicismo, de revolução cultural? Será que Nossa Senhora, nossa Mãe Aparecida, chamaria de arte a que é pura afronta a Deus e aos bons costumes da fé? São todas perguntas que brotam da nossa fé católica. Permitam-me, então, cumprir nestes próximos minutos meu dever de consciência, diante de Deus e dos homens. Se quiserem me matar ou prender depois da missa, estou à disposição na sacristia. Não tenho medo dos homens maus, não tenho medo do gelo dos esquerdistas, que talvez sejam, segundo as estatísticas,
30 ou 40% dos presentes nessa missa. Eu tenho medo do juízo de Deus e tenho medo do fogo do inferno. Como sabem, estamos vivendo na Igreja Católica no Brasil uma crescente decepção em relação aos leigos e aos membros da hierarquia, bispos e sacerdotes, esquerdistas e pretensamente dedicados aos pobres, com discursos tais que me parecem com o velho Judas Iscariotes, que dizia se preocupar com os pobres, mas roubava o dinheiro da bolsa comum dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto muitos dos leigos batizados e santos estudam, lutam, dedicam tempo e são crucificados por defender a vida contra o aborto, a sexualidade como dom do Criador, contra a ideologia de gênero, a família e o direito à educação e outros valores inalienáveis e inegociáveis do direito natural e da fé cristã, vemos muito de nossos bispos e sacerdotes desinformados, acovardados, omissos e, o que é pior, promotores e apoiadores de um partido ideológico que compactua e financia regimes ditatoriais no exterior e que, tão evidentemente, está por trás do grande e aberto projeto comunista de perpetuação no poder, o que só será possível a partir da desconstrução da moral cristã e do assassinato em massa dos católicos no Brasil. E eles não teriam medo de fazer isso. Fariam isso sem pestanejar. Sem já terem destruído muita coisa na fé cristã católica de nosso povo, eles nunca conseguiriam ter chegado tão longe. Vemos muitos bispos e sacerdotes ligados à linha esquerdista da política, outrora escondida e disfarçada nos esgotos e no subsolo da CNBB. Mas atualmente andam a falar abertamente em nome da CNBB, como se representassem a unanimidade dos bispos católicos do Brasil. Graças a Deus, nosso arcebispo militar, Dom Fernando Guimarães, está fora da lama podre desse esquerdismo episcopal, sacerdotal e laical brasileiro. Eu acho que ele quis dizer episcopal, que faltou um S. Nem sei calcular quantos católicos choram e sofrem cada dia por verem padres e bispos da verdadeira Igreja de Cristo defendendo um partido que tanto atacou os princípios cristãos ao longo de mais de 3 décadas de militância pelo poder e de exercício sumamente atrapalhado desse poder. Trata-se de uma cegueira paradoxal não ver que esse Partido dos Trabalhadores deixou e deixaria milhões de desempregados no país. Infelizmente, são cegos guiando cegos. Deixa muito ferido o nosso ânimo dos nossos fiéis católicos quando vem um bispo ou um padre conduzir um povo fiel, como é o povo brasileiro, para o caminho perigoso do socialismo. Uma coisa totalmente absurda e inadmissível, ainda mais quando a Igreja em seu magistério condenou inúmeras vezes tal doutrina, essa ideologia. Terrorismo espiritual, sim. Isso é o que chamamos quando vemos bispos e padres deformando a moral católica para aprovar uma ideologia marxista infiltrada dentro da Igreja através da diabólica teologia da libertação. Isso sim é uma ditadura. Demagogia, manipulação e engano, nada mais que isso. É um caldo grosso produzido por partidos de esquerda e os partidos aliados. Aqueles partidos brasileiros que se autodenominam de centro ou centrão. Não são mais do que gente morna, raposas espertas à espera de seu taco de carne fresca para manter o próprio estômago cheio com a carne dos pobres brasileiros e seus bolsos cheios do dinheiro dos tributos. Lembram-nos aqueles homens e mulheres mornos, a quem Deus diz no Apocalipse que por não serem nem quentes nem frios, serão simplesmente vomitados. Também eles já fizeram muito mal à moral cristã em nosso país, através do comunismo, do marxismo ou da revolução cultural. Todos eles são responsáveis pelas piores lepras de nossa sociedade brasileira e pela grande enfermidade que assola a vida social, pública, econômica e ética da pátria de Nossa Senhora Aparecida. Cito apenas alguns desses piores estragos. 1. Luta de classes, para incitação do ódio,
ou seja, aquela que tem feito no Brasil esta guerra do pobre contra o rico, esse ódio da mulher contra o homem, do homo contra o hétero, do negro contra o branco, do sulista contra o nordestino, do bandido contra o policial, do que não tem contra o que tem, do empregado contra o empregador, do moderno contra o antigo, que confunde autoridade com autoritarismo, disciplina a ordem com militarismo e repressão, criando assim uma inversão de valores e um verdadeiro caos social. Cultura da prática do homossexualismo, através da promoção sistemática da ideologia de gênero, sexo e depravação nas escolas, a pretexto de educação e orientação sexual, ou seja, erotização das crianças, pederastia, e daí a promoção do homossexualismo como se os pecados que bradam o céu por vingança fossem virtude, coisa boa ou um direito. 3. Guerra contra os valores humanos e cristãos, especialmente os valores sagrados da fé, matrimônio, vida e família, daí a diabólica insistência para aprovar a matança dos inocentes pelo aborto, classificado como se fosse direito da mulher. O direito da mulher e do homem é viver a castidade até chegar ao matrimônio. É direito porque é seu dever. Inversão de valores. 4. Pois para destruir os valores cristãos, louvam o erro e a depravação com palavras de amor e tolerância e atacam a verdade. A virtude e a ordem natural com sofismas ou meias-verdades, inventando ou mudando o sentido das palavras para nos fazer pensar que estamos errados. Por exemplo, manipulando expressões como democracia, Estado democrático de direito, direito da mulher, igualdade entre homem e mulher, direito do aluno, intolerância, homofobia, discriminação, etc. Desse jeito, o comunismo consegue fazer pensar que tem a razão. 5. A maneira, a desinformação e a manipulação de fatos e estatísticas para convencer a sociedade que ela está errada e tem que mudar. Se a mulher não abortar, corre o risco de morte. Coitado do estuprador, ele não tem culpa desta doença incurável. Esta criança que matou, roubou, estuprou, não pode responder por seus atos. O policial agiu com violência contra o traficante armado, etc. 6. Retaliação imediata e contínuas reprovações e ataques contra quem combate o comunismo, a tal ponto de quem está certo pense que está errado. Sinta-se em culpa ou fique calado sem se opor. Desse jeito, o comunismo consegue fazer pensar que a maioria. Por fim, consideremos como as propostas defendidas pelo esquerdismo no Brasil e dos partidos de esquerda são diretamente opostas à doutrina da Santa Igreja Católica. 1. Quem defende o aborto vai contra a Igreja nos parágrafos 2270 a 2271 do Catecismo da Igreja Católica. 2. Quem defende legalização das drogas vai contra a Igreja Católica nos parágrafos 2291 e 2211. 3. Quem defende ou simpatiza com a agenda, as questões e ideologia LGBT vai contra a Igreja Católica nos parágrafos 2357 e 2360. 4. Quem é a favor do desarmamento da população está sendo contra o que a Igreja orienta na Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, parágrafo 79 e parágrafo 2265 do Catecismo. 5. Quem é contra a legítima defesa vai contra o que é aprovado pela Igreja no parágrafo 2264. 6. Quem é a favor do Estado educar as crianças vai contra o que a Igreja diz, é responsabilidade da família, aspas, né? Nos parágrafos 2206, 1653, 2221 e 2223. 7. Quem é a favor da divisão e do confronto de etnias, gêneros ou cotas vai contra o que a Igreja defende que, aspas, todos devem ser tratados de forma igualitária. No parágrafo 2203. 8. Quem é a favor da impunidade de bandidos e criminosos, dizendo que eles são vítimas da sociedade e não podem ser culpados por seus atos, vai contra o que a Igreja ensina, que é a favor da justa punição. Nos parágrafos
380 e 506. Veja no compêndio de doutrina social da Igreja. 9. Quem é a favor do socialismo, comunismo e marxismo e contra a propriedade privada está contra o que a Igreja ensina, que é exatamente o oposto a essas doutrinas. Nos parágrafos 176 e 177 da doutrina social da Igreja. Finalizo essas observações, meus irmãos, relembrando a todos que a era do Partido dos Trabalhadores e a era da teologia da libertação acabou. Mas precisamos sepultar esses cadáveres podres e fétidos. O casamento de partes da Igreja com esse partido não deu e nunca daria certo. Extirpemos este câncer da política e de dentro da Igreja. A opção da Igreja é pelos pobres, pelos pecadores, pelas famílias, pelas crianças e pela santidade de todos os batizados. A Igreja Católica não fará nenhuma opção preferencial pelo Partido dos Trabalhadores, que só fez os membros do partido ficarem milionários e fez os pobres cada vez mais pobres. Foram décadas de danos irreparáveis ao Brasil, esta terra de Santa Cruz. Ignorância e confusão de nossos fiéis, má formação e politização dos padres e bispos, infertilidade vocacional, debandadas de fiéis para o ateísmo, para o protestantismo, para a perda dos costumes e valores cristãos, perda de espaço e de credibilidade de nossa fé, pelo contra-testemunho de cristãos completamente deformados, que dependerão de muitas confissões para se purificarem de sua idolatria política e de todos os votos que já tenham dado alguma vez nas urnas e na vida. Meu Deus, o que será dos esquerdistas brasileiros que ainda se dizem católicos ao terem que responder diante de Deus por tudo isso que se deveu aos seus votos no passado? Homens e mulheres de fé, sejam prudentes. Recordem o grave dever que vocês têm com relação ao cuidado das almas de todo o nosso país. Que Deus nos conceda sábios e santos pastores, felizes e dedicados leigos na família e na sociedade, pois estamos fartos de sua falta. Que apesar de tanto sofrimento social, permaneçamos firmes na fé, solícitos na caridade e alegres na esperança. Obrigada pela atenção de todos e que Nossa Senhora Aparecida defenda o nosso Brasil do socialismo e do comunismo. Foi a homilia, manifestação do nosso padre hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro de 2018. Diante desse problema grave que estamos vendo na Igreja Católica, sim, muitos padres estão a favor do comunismo, muitos padres foram infiltrados até na década de 30. Se vocês procurarem o nome de Bella Dodd, Belladodd, ela foi uma agente comunista, uma partidária comunista, que depois se converteu ao catolicismo e confessa ter infiltrado mais de 1000 padres dentro da igreja, né? Na verdade eram agentes do comunismo que se tornaram sacerdotes para implodir a igreja. Então é isso, fica aí essa homilia de hoje, né, do nosso padre capelão aqui da AMAN, e fiquei muito feliz, fui parabenizá-lo e pedir então aqui as palavras dele hoje, partilhando com vocês. Compartilhem, nem tudo está perdido.